E quando o pai resolve pagar para ter os filhos consigo, porque percebe que é o melhor para eles. Eu achei essa ideia excelente, até porque ele tem essa condição financeira, ele já paga uma pensão fora dos padrões da normalidade, e a mãe concorda que ele passe mais tempo com a criança. Aliás, o novo Código Civil vai falar disso, de igualdade no tempo de convivência, e não mais em equilíbrio, ok? Igualdade é diferente de equilíbrio. Agora nós vamos falar em igualdade, até porque é isso que tem que existir. Uma igualdade na convivência, no dever de cuidado, um direito constitucional da criança previsto na Constituição de 88. Porém, nós sabemos que a nossa lei do divórcio é de 77 e lá previam que a criança ficaria com a mãe, numa sociedade ainda muito patriarcal da época. Com a Constituição de 88, temos a previsão de que é um direito da criança conviver no seio familiar, conviver com seus entes queridos, para assim crescer saudável e com uma boa identidade, com um bom caráter, tá certo? Porém, a lei de guarda compartilhada só vem em 2008, depois do advento do Código Civil de 2002, que atualizou o código lá de 1916. Então, se nós formos pensar, nós temos aí pouco mais de uma década falando de guarda compartilhada, em uma sociedade onde ainda recai sobre as mulheres o dever de cuidado e o dever de ficar com os filhos após o divórcio, porque senão ela acaba sendo julgada, ou ela própria se julga, né? E não quer dividir a criança com o pai. Então elas alienam os filhos, fazem de tudo para obter de forma ampla esse poder de controle da situação, inclusive usando os filhos como arma de negociação, para chamar a atenção do pai, para se vingar dele ter abandonado o seio familiar ali, de ter pedido o divórcio muitas vezes, ou mesmo para acobertar um adultério que elas cometeram. Porque adultério não é mais crime, mas ainda é socialmente reprovável. Então, como meio de acobertar algo que elas fazem, né, que é contrário às normas culturais, elas usam então a alienação parental ou até mesmo a falsa acusação para poder ganhar vantagem na disputa judicial. E a gente sabe que o judiciário passa pano para isso. Então a gente tem um pouco mais de uma década tratando da igualdade de direitos aí e da necessidade do filho também conviver amplamente com o pai. Uma luta que nós ainda temos muito a lutar. O Lucas me contou que casou com a Raíssa há alguns anos e teve 2 filhos. A Raíssa era a menina mais bonita da cidade e ele hoje percebe que é aquele emocionado que eu sempre trato aqui. Ele é também o provedor. Ele fez da Raíssa uma mulher dona de casa e cuidadora, que tinha 2 babás, uma para cada filho e mais uma secretária do lar para os serviços gerais. Na época, Raíssa até trabalhava em família, mas quando ela casou com o Lucas deu tudo que ela queria. E aconteceu que ao longo dos anos, esse homem provedor, que me disse que, discordando de mim, ele gosta sim de prover 100% das despesas do filho, porque é assim que ele acha que tem que ser, muito embora a lei diga que essa é a obrigação dos 2 genitores dividir de acordo com a sua renda. O que aconteceu foi que esse homem provedor percebeu hoje que criou uma mulher fútil, alienada, que gastava o dinheiro dele à toa, inclusive nas fases mais difíceis que ele passou financeiramente. Ela não respeitava, ela não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. E aí, hoje, ele percebe que essa mulher não tem muito o que ensinar para os filhos dele. Afinal, nem para ela sabe. Ele acabou separando por justamente perder a admiração, pela falta de noção que passou a perceber nessa mulher. E hoje ele sabe que os filhos, estando com ele, se desenvolvem muito melhor. E ele já trocou essa ideia com a genitora. E ela disse que tudo bem ela dividir com ele esse tempo, tudo bem ele ficar mais tempo com os filhos, agora que ele tá também com a vida mais organizada, que ele se recuperou financeiramente. E pra mim ele contou que pode prosperar muito mais, então ele tá tranquilo quanto a isso. E aí ele disse, doutora, como até estratégia, na hora que eu falei de reduzir a pensão, ela montou nas tamancas. Mas para dividir os cuidados do filho, ela não deu importância. Então, eu topo pagar para ficar com os meus filhos. Eu acho que é a decisão mais acertada que eu vou tomar. E eu apoiei, afinal, dinheiro não é mais importante do que aquilo que ele pode ensinar para os filhos dele. Se tiver que pagar para ter os filhos aos seus cuidados, tanto melhor. Eu acho que a estratégia está corretíssima. Mesmo que hoje ela já esteja em outro relacionamento. Afinal, quem tem que se importar se ela está vivendo do dinheiro do ex-marido ou não é o atual emocionado com quem ela está. Mas ela quer continuar com a vida que ela sempre viveu e para isso
garantir que os filhos fiquem embaixo da sua asa é bem importante, porque o pai continua pagando a pensão, que é muito acima do que as crianças precisam. Então, para terem uma ideia, a pensão que ele paga, a escola da criança corresponde a menos de 10% do valor integral da pensão. Só para começar por aí, para vocês terem uma noção. E ele está disposto a pagar, então, para ter os filhos com ele de 15 a 20 dias por mês, para que ele possa, passar valores, ensinar para os filhos o valor do dinheiro, né? O valor das economias, uma vida mais simples, muito embora eles possam viver uma vida um pouco mais confortável, aliás, bastante confortável para a média da população brasileira, mas a verdade é que quando você dá tudo ao ser humano, ele não dá valor. Então é preciso dosar aquilo que você dá. Foi o que ele fez com a mulher dele e viu o erro que cometeu e não quer repetir com os filhos. Então, tem todo o meu apoio. E vocês, que também têm essa condição financeira, quem sabe usem isso como estratégia. Negociar, continuar pagando o valor cheio que elas querem, para que vocês possam ter mais tempo com os filhos, com vocês, e ensinar valores de mercado para eles também.